Chaves! Quem te deu permissão de pegar minha galinha? É que ele estava ali. Nada! Não te empresto a minha galinha! Tá bom. Você vai ver que gol! Você não está louco? Tá maluco? Oba, cara! É idiota! O que está fazendo, tesouro? Eu quero ser uma galinha! Frederico! Meu filho, tudo bem? O que aconteceu? O que te fizeram? Roubaram minha galinha! Será que o tal Chaves não roubou? Mas então eu vou brincar com a minha mãezinha, viu, Bola? Isso vai te ensinar a selecionar melhor suas amizades. Galinhas, violência com armas e loucura sem sentido é exatamente o que os vencedores da enquete têm em comum. E vocês devem estar se perguntando por que eu demorei tanto tempo em fazer esse vídeo. E bem, eu na verdade já tinha concluído parte dele, mas infelizmente meu PC deu um problema e eu tive que formatá-lo e recomeçar tudo de novo. E o meu editor também não queria colaborar muito, mas agora eu finalmente concluí o vídeo e estou trazendo ele aqui. E antes de começarmos, eu queria revelar que finalmente criei um Discord e o link dele vai estar aqui na descrição junto do meu Twitter. E agora, sem mais ter o que dizer, vamos para o versus. Para ustedes también hay. Bug era um militar que havia lutado em dezenas de guerras, se consagrando como um dos melhores fuzileiros. E com o fim delas, ele seguiria como um mercenário, se tornando um dos mais temidos e respeitados do ramo. Até que num dia ele se encontraria com uma velha conhecida sua que estava sob a mira de um mafioso. E depois de ajudá-lo, ele voltaria para sua vida de militar. Em força, ele já foi capaz de erguer um homem obeso com apenas um braço e mandá-lo para longe com um soco. Atravessou a mão da Marcia usando um garfo, derrubou uma porta de metal se chocando contra ela, arremessou um homem com apenas um braço e o estrangulou usando um cabo de telefone. É superior ao Tom, que conseguia romper concreto com as mãos, conseguiu rivalizar e trocar vários golpes com Blackburn, que era capaz de cortar pessoas no meio e decepar membros facilmente, pulou de um prédio para o outro enquanto carregava a Marcia, causou pequenos tremores enquanto lutava contra o Blackburn, atravessou uma parede com um soco, rasgou o rosto do Blackburn usando um salto alto, mandou o Blackburn para longe com um soco, quebrou a mão de um cadáver andando sobre ela. É nitidamente superior a Marcia, que conseguia desgraçar crânios com poucos golpes, mas o seu maior feito foi ter conseguido desgraçar parte do cadáver do Blackburn usando um galho, sendo que o Blackburn tinha conseguido suportar a explosão de uma granada que destruiu um quarto de hotel e o enterrou em vários escombros, saindo disso com apenas leves queimaduras. Em velocidade, ele conseguiu interceptar o ataque de um homem para depois arremessá-lo e acertá-lo com 3 tiros antes que ele caísse no chão. Atirou em várias pessoas sem que elas pudessem reagir ou se defender, agarrou um homem sem que ele reagisse. É superior a Marcia, que conseguiu burlar a reação de várias pessoas armadas, deu um tiro em um mafioso antes que ele atirasse na Marcia, se esquivou de um dos ganchos do Blackburn que percorriam grandes distâncias em segundos, atirou em um espadachim antes que ele o atacasse, se esquivou dos tiros de alguns revólveres, atirou em 3 policiais sem que eles reagissem, acertou o para-brisas de uma viatura antes que um policial o atropelasse, conseguiu correr e dar grandes saltos enquanto carregava a Marcia nas suas costas e conseguiu fazer frente ao Blackburn, que era capaz de eliminar dezenas de pessoas em segundos sem que nenhuma delas pudesse fugir ou se defender, e superar a vista humana ao conseguir sair de trás de um sofá e apunhalar o Bug sem que nem ele nem a Marcia percebessem. Em resistência, ele resistiu ao tiro de sniper que atravessou o seu ombro e resistiu a levar vários golpes e apunhaladas do Blackburn, que conseguia cortar pessoas no meio e decepar membros facilmente, e resistiu a se jogar de uma grande altura caindo em cima de uma caçamba de lixo, e resistiu a aplicar sua própria força em várias ocasiões sem romper os seus ossos no processo, e resistiu até o seu ferimento costurado, e resistiu a ser mais uma vez espancado e estrangulado pelo Blackburn, sendo que antes dessa luta o Blackburn havia treinado bastante e estava consideravelmente mais forte que da última vez. Em inteligência, ele possui vários anos de experiência, tendo lutado em diferentes tipos de guerras, sendo as principais a do Golfo, Nicarágua, Iraque e o próprio Vietnã, tendo se destacado em todas elas como sendo um dos melhores fuzileiros, e mesmo depois delas ele continuou se destacando como sendo um dos melhores
melhores mercenários das ruas. E além de toda a sua experiência, ele também é um exímio manipulador, podendo fazer transeuntes servirem de distração e manipular outras pessoas, fazendo elas baixarem a guarda. E além disso, ele também é um negociante nato, estrategicamente aumentando o preço dos seus serviços em momentos críticos em que seus clientes não estão em posição de recusá-los. Sabe de alguns conhecimentos em medicina e está sempre preparado e pronto para o combate, até mesmo nos momentos mais inoportunos. E ele também é um ótimo combatente, tanto em confrontos físicos quanto armados, além de também ser um grande estrategista. E nas armas ele possui um arsenal bem grande, tendo à sua disposição vários tipos de revólveres, escopetas, bazucas, granadas e dinamites, com todas elas sendo capazes de destroçar crânios e despedaçar pessoas. Já nas suas habilidades ele possui sentidos aprimorados, capacidades físicas sobre-humanas e resistência a grandes impactos. No. Nothing. Okay, I get it. It's the hotline. Right? I'll get it to him, I promise. You'll get your payday, I promise. Stop, please! Jacket era um militar experiente que havia lutado na Guerra Fria, se consagrando como um dos melhores soldados junto da sua equipe, mas na sua última missão de combate, 2 dos seus companheiros acabariam morrendo. E mesmo com a missão tendo sido um sucesso e os Estados Unidos terem ganhado a batalha, a Rússia ainda venceria a guerra ao destruir São Francisco com uma arma nuclear, matando milhares de pessoas, incluindo o último amigo do Jacket. E com isso, o forte ódio que o Jacket já nutria pelos russos devido à morte dos seus antigos companheiros ficaria ainda maior. E todo esse ódio, somado ao invejável histórico de fuzileiro que o Jacket ostentava, acabaria chamando a atenção do grupo terrorista conhecido como 50 Bensons, os quais o recrutariam e o deixariam responsável pela máfia russa que havia se instalado em Miami após o fim da guerra. Mas essa vida de mercenário faria com que a sua mente começasse a se debilitar aos poucos, e ele começaria a ouvir vozes na sua cabeça representadas por 3 pessoas usando máscaras de animais. Mas após salvar uma garota de um mafioso, a sua vida começaria a se estabilizar novamente. Mas infelizmente ela seria morta por outro membro das 50 Bensons que também tentaria matá-lo. Mas ele conseguiria sobreviver e acabaria com o resto da máfia russa, eliminando seus principais líderes. E depois disso ele acabaria sendo preso, e as últimas coisas que ele veria antes de ser desintegrado por uma explosão atômica seriam as paredes da sua cela, enquanto se perguntava se tudo aquilo de fato tinha valido a pena. Em força ele consegue destroçar crânios de forma casual, seja com golpes físicos como socos e chutes, ou então utilizando objetos como cacetetes, tacos de beisebol, maletas, marretas, barras de ferro, tacos de golfes e até frigideiras e panelas, além de também conseguir matar mafiosos os atingindo com facas ou então causando cortes bem profundos com seus golpes. E ele também consegue quebrar o pescoço das suas vítimas com um único movimento, além de também conseguir rasgá-los e cortá-los com uma faca. Abriu a mandíbula de um homem usando um martelo, rompeu um taco de sinuca na cabeça de um mafioso para depois atravessar o peito de outro mafioso usando a parte quebrada, consegue derrubar mafiosos no chão, seja com seus golpes ou então os atingindo com objetos, destroçou os crânios de 2 panteras usando um troféu, matou 3 mafiosos arremessando um dardo, consegue romper janelas tanto com seus golpes quanto arremessando objetos, pode arremessar objetos pesados a grandes distâncias como marretas, machados e tacos de beisebol, abriu a tampa de um bueiro usando um pé de cabra, consegue decapitar e cortar pessoas no meio usando facões, katanas e machados, pode atravessar a cabeça de mafiosos usando uma furadeira, consegue destroçar mafiosos usando uma motosserra, podendo desmembrá-los, cortá-los no meio, decapitá-los ou abri-los do pescoço até o peito. E já indo para os seus feitos mais destacáveis, ele conseguiu deformar o rosto do Richter com um soco, sendo que o Richter também era capaz de romper janelas e esmagar crânios facilmente. Se mostrou comparável ao biker que conseguia decapitar e cortar mafiosos no meio usando um cutelo, além de conseguir esmagar seus crânios e matá-los os atingindo com facas. Consegue
consegue eliminar inimigos mais corpulentos, seja os decapitando com machados, os cortando no meio usando facões, fatiando seus crânios com katanas, ou diretamente os desgraçando com golpes e apertos, sendo que essa classe de inimigos são capazes de resistir a tiros de metralhadoras e escopetas, além de também conseguirem resistir a alguns golpes do próprio Jacket, mas o seu maior feito foi ter conseguido derrubar a guarda-costas no chão arremessando um troféu para depois dominá-la e espancá-la até a morte, sendo que a guarda-costas era comparável ao filho, o qual tinha sido capaz de replicar vários dos feitos do Jacket com ainda mais facilidade. E além de tudo isso, ele também conta com a máscara Tony, o qual aumenta sua força ao ponto dele conseguir eliminar quase qualquer inimigo com um único golpe. Em velocidade, ainda estando na guerra, ele já foi capaz de eliminar dezenas de soldados russos rapidamente, podendo limpar bases inteiras junto dos seus companheiros em pouco tempo. E na atualidade, tendo acabado de sair de um coma e ainda estando bastante ferido e fadigado, ele ainda conseguiu fugir de um hospital sem que nenhum dos médicos e policiais de lá percebessem. E já estando recuperado, ele foi capaz de invadir uma delegacia e matar todos os policiais e detetives de lá, incluindo o comissário. E ele também conseguiu reagir às investidas de cães Dobermans e panteras negras, os quais conseguem correr a 56 e 80 km por hora, e conseguiu se esquivar de granadas incendiárias enquanto lidava com mafiosos que tentavam atacá-lo. E agora, indo para os seus maiores feitos, ele consegue se esquivar de tiros de armas de fogo de forma casual, sendo desde escopetas e fuzis de assalto até metralhadoras MP5, além de também conseguir burlar a reação de vários mafiosos russos, os quais também eram capazes de se esquivarem de tiros e eliminar vários gangsters armados. É superior ao Richter, que conseguia burlar a reação de vários policiais e presidiários e se esquivar de tiros de metralhadora e escopeta facilmente. É comparável ao Biker, que também conseguia eliminar grupos grandes de mafiosos russos e se esquivar de tiros de metralhadora, e o seu maior feito foi ter conseguido burlar a reação da guarda-costas, atingindo com um troféu para depois espancá-la até a morte sem que ela pudesse se defender. Lembrando que a guarda-costas era comparável ao filho, o qual conseguia obter um aumento exponencial de velocidade ao colocar os antigos e quebrar os óculos da mesma, assim conseguindo eliminar um prédio inteiro lotado de mafiosos colombianos, os quais não só possuíam armas que alcançavam os 360 até 480 metros por segundo, como também eram capazes de se esquivar dos tiros dessas mesmas armas e de objetos arremessados contra ele. E mesmo estando consideravelmente mais lento devido ao consumo exagerado da sua droga experimental, ainda foi capaz de não apenas burlar a reação de vários dos seus capangas, como também conseguiu eliminar todos os fãs em segundos, os quais também eram capazes de se esquivarem de tiros e eliminar grupos grandes e armados. E além de tudo isso, ele também possui as máscaras Graham e Brandon, as quais são capazes de aumentar sua velocidade, o deixando quase que intocável. Em resistência, ele resistiu a aplicar sua própria força em vários momentos sem romper os seus ossos no processo. Não se incomodou em quebrar uma garrafa com a mão e resistiu aos tiros de uma Uzi silenciosa que atravessaram seu peito e cabeça, e resistiu aos golpes do Biker que conseguia cortar pessoas no meio de forma casual, e resistiu a ser parcialmente atingido por uma forte explosão que destruiu um elevador e destroçou a metade do corpo de um dos seus companheiros. E ele também se escala com os seus inimigos, os quais não apenas são capazes de resistir a tiros de revólveres, escopetas e metralhadoras, como também são capazes de resistir aos golpes do próprio Jacket, seja com facões, machados, katanas ou a máscara Tony. E ele também possui as máscaras Eu e Rufus, as quais aumentam sua resistência e tolerância à dor. Em inteligência, ele conseguiu se consagrar como sendo um dos melhores soldados junto do seu grupo, recebendo um reconhecimento notável e ficando conhecido como um verdadeiro herói de guerra. Consegue invadir zonas fortemente vigiadas como delegacias e esconderijos da máfia russa, aproveitou as pequenas distrações dos médicos e policiais para conseguir escapar de um hospital sem que ninguém percebesse, e escapou de um prédio que havia sido cercado pela SWAT, além de também conseguir usar com perfeição vários tipos de armas, seja elas brancas ou de fogo. E ele também é um mestre em artes marciais e combate corpo a corpo, e também é um ótimo estrategista, podendo lidar com seus inimigos utilizando objetos aleatórios, como troféus, garrafas e panelas de água quente. Em armas, ele usa o que encontra pelo caminho, seja armas de fogo como revólveres, escopetas e metralhadoras, ou armas brancas como facões, machados, katanas, tacos de beisebol, facas, barras de ferro e garrafas de vidro. E ele também não tem problema em usar objetos aleatórios como panelas, troféus, maletas e tacos de golfe, mas o seu arsenal principal é a sua vasta coleção de máscaras, as quais podem fazer com que ele obtenha alguns poderes, e algumas dessas máscaras podem deixá-lo com armas, como a do Dennis, que lhe concede algumas facas, a do Cal, que o deixa com uma furadeira, a do Jonas, que o deixa com uma motosserra, a do Richter, que lhe concede uma Uzi silenciosa, e os principais
pais sendo Charles e o Aubrey, os quais conseguem diretamente manipular a casualidade, fazendo com que armas brancas ou de fogo comecem a aparecer aleatoriamente pelo cenário. E ele também tem o Remy, que lhe concede mais munição para as suas armas de fogo. E nas suas habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também possui sentidos aprimorados, percepção sobre-humana ao conseguir enxergar através das paredes, e ele também conta com as habilidades especiais da sua coleção de máscaras. E além das máscaras que já foram apresentadas, ele também possui a máscara Peter, o qual consegue fazer com que todas as suas armas de fogo fiquem silenciosas. A do George, que lhe concede percepção extrasensorial, a do Ted, que o deixa invisível para cães, o Rasmus, que o faz enxergar coisas que não podem ser vistas a olho nu, o Rick, que aumenta sua precisão, o Louie, que o deixa mais furtivo, e o Zack, que aumenta suas habilidades em combate. Em uma noite comum, o Bug se encontraria caminhando pelas ruas como sempre, mas então um carro estacionaria perto do Bug e de dentro dele sairia um membro da máfia russa, o qual procurava os seus serviços, já que a máfia russa estava tendo bastante prejuízo graças ao justiceiro que estava invadindo os esconderijos e matando todos. Mas o Bug diria que já tinha visto isso no jornal e que se ele quisesse a cabeça do suposto justiceiro, teria que pagar 60 mil, e o pagamento teria que ser adiantado, e depois de um pequeno vai e vem, o mafioso decidiria pagar metade agora e a outra metade quando o Bug terminasse o serviço. E depois de receber metade do dinheiro junto do endereço de um dos esconderijos onde possivelmente o justiceiro iria atacar, o Bug iria até o seu armazém e se armaria até os dentes. E depois de chegar na localização fornecida pelo mafioso, ele começaria a esperar em uma das salas. E depois de passar alguns minutos esperando, ele começaria a escutar tiros e vários gritos. E ao sair dali, ele acabaria se deparando com todos os mafiosos brutalmente mortos. E ao olhar ao seu lado, ele veria o responsável por tudo aquilo, e sem pensar duas vezes, ele sacaria um de seus revólveres e começaria a atirar. Mas o Jacket facilmente se esquivaria de todos os tiros e contra-atacaria com um tiro de escopeta que derrubaria o Bug no chão. Mas antes que o Bug pudesse se levantar, o Jacket subiria em cima dele e começaria a atingi-lo com vários golpes até esmagar sua cabeça. E depois de eliminá-lo, o Jacket iria embora dali. Então, pessoal, foi esse o Versus. E na força era um quase empate, com o Jacket tendo uma pequena vantagem graças ao seu scaling com outros personagens. Enquanto o máximo que o Bug demonstrou foi em destraçar o cadáver do Black Boom, que tinha suportado a explosão de uma granada que conseguia destraçar pessoas. Enquanto o Jacket já faz isso de forma casual e consecutiva, além de também conseguir rivalizar e até superar outros personagens que conseguiam replicar esses feitos, como o Biker, a guarda-costas e o Richter. Mas enquanto na força eles ainda estavam um pouco igualados, na velocidade nem sequer tem ponto de comparação, já que o seu maior feito foi ter conseguido fazer frente ao Blackburn, o qual tinha conseguido fazer uma chacina em um hotel e superar a vista humana, e mesmo com isso o Bug ainda era consideravelmente mais lento que ele, enquanto o Jacket não só se esquivava de tiros, como também conseguia replicar esse mesmo feito do Blackburn com grupos armados e compostos de seres que tinham velocidade sobre-humana, além de também ter facilmente superado a guarda-costas, a qual se escalava com um filho que também conseguia replicar esse feito com seres sobre-humanos. E na resistência o Jacket também é um pouco superior, já que apesar do corpo do Bug ser bastante resistente a impactos, ele ainda pode ser cortado por lâminas e ferido por tiros de armas de fogo. E apesar do Jacket também ter esse mesmo problema, ele ainda poderia aumentar sua resistência graças às suas máscaras. E antes que digam que no jogo ele cai com qualquer golpe, saibam que isso daí é pura mecânica de jogo, já que se fosse esse o caso, seus ossos não aguentariam a pressão exercida pelos músculos. Enquanto na inteligência é um empate, já que os dois são militares experientes. Enquanto nas armas, apesar do Bug ter um vasto arsenal, o Jacket ainda é superior graças à sua coleção de máscaras, que além de deixá-lo com armas, também aumentam as suas capacidades. Enquanto nas habilidades, bom, eu acredito que já ficou bem óbvio. E resumidamente falando, não teria nenhuma forma do Bug conseguir vencer o Jacket, já que o Jacket é praticamente um counter do Bug, já que além do Jacket poder aproveitar sua sensibilidade a cortes e tiros
guerreiros graças às suas máscaras que lhe fornecem essas armas, o Bug também tem outras fraquezas que o Jacket poderia aproveitar, como a vulnerabilidade a sangramentos, que o Jacket poderia aproveitar graças à máscara Jones, que além de concedê-lo uma motosserra, também faz com que seus oponentes sangrem bem mais do que o normal. E o fato do Bug também não ser muito bom lutando contra personagens bem mais rápidos que ele, coisa que o Jacket não só poderia aproveitar naturalmente, como ele também poderia aumentar sua velocidade graças às máscaras Graham e Brandon. E o que mais garantiria a vitória esmagadora do Jacket nessa comparação é o fato dele não brincar em serviço e não subestimar nenhum tipo de inimigo, sem importar o quão fraco ou inofensivo eles pareçam, além de também não hesitar mesmo com seus inimigos já tendo sido derrotados ou então se rendido. Portanto, o vencedor final é o Jacket, tendo 100% de chance de vencer essa luta. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Mas você vai deixar. Não. Que eu tenho mais dinheiro e vou comprar 20 quilos de cigarro pra brincar de bronquite. Pois eu não me importo nem um pouco, porque eu sou homem e homem não brinca com cigarro, hein? O Bomber Pup é muito bom.